Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E olha só, hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos falar sobre o não dito. Quantas vezes a gente acabou, tendo aí alguns conflitos na nossa vida, nas nossas relações pessoais, por conta de coisas que a gente não disse ou até mesmo que teve medo de dizer. Pois é, então já nós vamos conversar, bater um papo bem legal sobre isso. Tem culinária sim hoje aqui na nossa sexta-feira. Nós vamos aprender a fazer patê. E aí temos duas opções, patê de atum e patê de ricota. Uma delícia, o cheiro já está aqui tomando conta desse estúdio e já vocês vão saber muito mais também como preparar esse patê de maneira correta. Então é isso, muita coisa boa como sempre, eu conto com você, então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo, você que está aí nos assistindo, nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. É sempre maravilhoso saber que vocês estão aí do outro lado dessa telinha acompanhando aqui a gente. Lembrando, que nós também estamos lá no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá tudo aqui, passando na sua tela, você pode correr e acompanhar a gente também nessas plataformas digitais. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje? Seguinte, um dos maiores problemas das relações pessoais, familiares, amorosas, de trabalho, é lidar com o não dito. E aí, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo agora aqui uma pessoa que eu estava morrendo de saudade, que ela some, aí depois ela volta. E a gente fica feliz quando ela volta. Abra a câmera, maravilhosa. Mariana Gaia, psicóloga linda. Não, mulher, você é assim, você some, aí quando você diz assim, tô voltando, eu digo, meu Deus, graças a Deus, obrigada, vamos aproveitar. Linda, bom dia. Bom dia, eu fico muito feliz. É sempre muito bom vir aqui, é sempre muito bom lembrar que a gente tem pra onde voltar, né? Pois então, exatamente. Como é que tá lá em Portugal? Tudo tá bem, tudo bem, ótimo. que também bom. muito trabalho. Então... Ai, que bom. Ficamos felizes quando você vem pra cá, ela vem visitar a família, os amigos e aproveita também visitar a TV Mar, a gente fica muito feliz. Mari, falar sobre esse assunto, porque não é um assunto fácil. Sim. Eu trabalho com comunicação e quando a gente fala de não dito, é muito complicado. Sim, exatamente. Realmente a comunicação é um dos grandes pilares das nossas relações, né? Sim. Independente de que contexto essa relação esteja inserida, é muito importante que a gente tenha cuidado naquilo que a gente deseja e como nós temos nos comunicado. Será que essa comunicação está de fato assertiva diante daquilo que eu quero, né? Então, às vezes a gente trabalha muito diante das objetividades e das obviedades. Então, não, porque é óbvio que fulano iria entender, é óbvio que eu quis dizer assim, só não entendeu o que eu não quis. Não é tão óbvio assim. Isso comunicar não é tão fácil quanto as pessoas pensam, muito porque não fomos educados a isso, não fomos incentivados a nos expressar e a saber nos expressar. Então é sempre bom ter cuidado. Tá, com base nisso, é preciso então falar tudo o que eu penso? Tudo que vem na minha cabeça tem que ser um canalzinho direto, eu já vou logo falando? E aí? Não necessariamente, né? Porque nem sempre aquilo que a gente tem a dizer é para dizer ao outro, né? Às vezes a gente tem que fazer esse processo de entendimento. O que será que é para mim, né? Dessa minha comunicação, o que será que é meu e não necessariamente será do outro? Nós precisamos sim ter um filtro, mas esse filtro não significa dizer que algumas coisas tenham que ser retidas. Não posso reter algo que é para sair. Porque senão, de fato, aquilo condensa e vai me gerar, sim, consequências, inclusive emocionais. Então, é sim interessante passar um filtro, mas aquilo que é o problema, aquele que é a questão, aquela que é a observação, ela precisa sair de alguma forma. Então, é melhor pensar em como eu posso fazer essa comunicação do que fazer ou não fazer. Fazer é a regra, desde que exista uma situação. Mas como fazer isso é o que a gente precisa entender. Tem uma explicação do porquê que a sociedade ela sofre tanto com isso? Com esse não dito, com dizer algumas coisas e às vezes ali deixar outras subentendidas. É muito cultural, né, Mário? Eu acho que tem isso, né? Nós não fomos educados e incentivados e, de fato, nos sentimos muito inseguros, muitas vezes, quando precisamos nos posicionar, quando precisamos nos expor, quando precisamos colocar a nossa opinião ou escolher até alguma coisa de maneira mais é isto ou aquilo, sou eu ou você, não é? Nós sempre nos sentimos muito acuados, sobretudo porque a gente tem muito receio
receio de como o outro vai receber isso, de como o outro vai reagir, o que é que o outro vai achar de nós. Então, existem várias circunstâncias, por isso que, inclusive, para algumas pessoas é até mais difícil fazer essa comunicação, porque envolve também outros cenários, né? Da própria personalidade do sujeito, da própria história do sujeito, e não só dessa simples comunicação que a gente vê falada. Sim. A comunicação, você mais que ninguém sabe, né? Nós temos muitas formas de nos comunicar. A nossa linguagem, ela também é corporal, não é? Sim. Então, eu acho que é muito interessante a gente perceber o que é que tem atrás dessa minha dificuldade de me posicionar? Será que é de fato só o receio mediante a recepção do outro ou a não recepção do outro sobre aquilo, né? E mais ainda, o que é que esse meu medo, essa minha angústia diante daquilo que eu acho que o outro vai me dizer ou vai fazer comigo provoca, né? Qual a minha consequência também de reter? Não tenho só consequências quando eu coloco para fora, mas também quando eu retenho isso. O que é pior? Pois é, e aí também me lembra outro ponto quando a gente fala de comunicação, que como a Mari muito bem colocou, não é só você falar, né? Você fala, mas você também precisa ouvir, escutar. E aí quando a gente fala sobre falar e ouvir, parece até algo que é fácil, assim, né? É aquela história de ser fácil na teoria. Mas na prática, às vezes o ouvir também acaba sendo até mais difícil do que o falar, né? Sim, exatamente. Desenvolver uma escuta atenta é muito importante, inclusive, para a gente saiba quando falar, quando reagir, se reagir, quando responder. Hoje nós funcionamos muito diante desse cenário, dessa dinâmica da reação, da reatividade. Então, a gente não está muito pronto para ouvir. Muitas vezes nós queremos falar e despejar e nem sabemos como fazer isso, mas nos colocar de uma postura mais receptiva e acolhedora do outro também é desafiador na mesma, né? Acho que, inclusive, o reflexo da sociedade que a gente tem hoje de muita intolerância, de muita impaciência, de pouco tempo para manter e nutrir as relações, impede que, inclusive, essa escuta seja de qualidade, né? Mas como manter? Eu fico pensando sempre, como as pessoas acham que mantém relações se não sendo escutando, falando, dialogando, né? Como é que a gente acha que os caminhos serão fluidos entre mim e o outro se as coisas não são trabalhadas, se as coisas não são desenvolvidas? É preciso que haja esses mecanismos. E como eu tenho desenvolvido esses mecanismos, né? E Mari, assim, culturalmente, né, a gente não tem muito isso de nos expressar corretamente, né, de falar realmente aquilo que a gente quer de uma maneira assertiva. Tem como a gente começar a mudar isso com essa nova geração? De que forma é que a gente poderia fazer isso? Sim, eu acho que até tem acontecido um movimento, Mari. Eu ouso dizer que tem acontecido um movimento e digo sempre que essas novas gerações, que esses meninos mais novos, eles estão muito menos passivos diante das situações e das relações. Sim. Então, é muito difícil também para eles observarem e não falarem, não se colocarem, não se manifestarem, né? Então, eu acho que sim, há esse movimento. Mas não implica dizer que porque socialmente ou coletivamente eu consigo me expressar, que nas minhas relações eu também vou desenvolver essa postura também assertiva, né? Então, cada relação, ela vai despertar em nós uma necessidade de funcionar de determinado modo. Então, por que com a Mara eu consigo falar tão bem e quando eu chego na frente do meu chefe, do meu gestor, eu não consigo, né? Por que diante do meu colega de trabalho eu consigo crescer, eu consigo falar de uma maneira X, Y, e no meu marido em casa eu assumo uma postura passiva? Sim. Por que as pessoas despertam em mim? Por que eu sinto a necessidade de funcionar de maneira A ou B com fulano e com ciclano? Então, entender as particularidades dessas relações e o que é que faz com que você molde ou module a sua comunicação com base nisso. Porque, no fundo, sim, seremos sim influenciados pela relação particular que temos, mas a Mariana, a Mara e quem quer que seja, precisa entender como ela precisa se comunicar, independente de com quem ela esteja falando. Muito bem. E outro ponto que você também falou, que eu queria que a gente até pudesse explorar ele mais um pouquinho, é sobre esse medo que está por trás do se expressar, né? Como é que a gente pode lidar com a reação do outro? Tem como até mesmo prever ali como é que vai ser aquela reação? Porque isso também é uma das coisas, né, que impedem da gente poder falar aquilo que a gente gostaria e ficar ali naquele como é que eu poderia dizer? Ali naquele ambiente do não dito. Sim, sim. Eu acho que a gente precisa estar seguro sobre aquilo que nós estamos falando. Por mais que venha angústia, um medo, um receio, mas eu estou seguro disso que eu estou falando, não é? Aqui, eu realmente acessei o que é que me faz sentir assim, eu acessei as minhas emoções, eu estou entendendo porque eu estou funcionando ou porque eu preciso comunicar isso. Quanto mais seguros e mais próximos, eu costumo dizer, do que nós estamos precisando entrar em contato, mais isso será claro para o outro, né? Claro, a gente não tem como prever,
né? Por mais que a gente conheça alguém, a gente não tem como prever como é que ela vai funcionar, como é que ela vai me responder, como é que ela vai reagir. É muito um trabalho, inclusive, seu, como eu chego para essa conversa, como eu estou para essa conversa. Já que eu não posso dominar nem controlar a reação ou a consequência do que o outro, né, fará comigo a partir disso, eu tenho que entender como eu vou sair disso, como eu entro e como eu saio das situações. Então, tendo essa certeza e tendo essa segurança sobre aquilo que você quer explorar nessa conversa, você vai conseguir lidar com a reação do outro, porque você vai, inclusive, conseguir perceber o que é seu e o que é dele. O que tem que, de fato, ser trabalhado e tratado e desenvolvido por mim e o que é dele, e que, infelizmente, a gente não pode conseguir atravessar. Às vezes é melhor dizer ou não dizer? Eu acho que dizer é sempre a melhor opção, porque as coisas elas precisam serem colocadas, expostas, não é? Distribuídas na mesa para que a gente olhe com mais clareza para elas. Na dúvida sobre o que se dizer ou não dizer, como eu disse, é mais importante que você pense como eu posso dizer isso. Porque uma vez que nós estamos despertos, Mara, para essa pergunta, digo ou não digo, já existe alguma coisa. Então, se existe alguma coisa, já é hora da gente pensar como tratar disso, como falar sobre isso. E não se ou não. Porque se está ali, precisa vir. Né? Ok. E é ótimo você trazer isso, porque isso me lembra o tanto de situações que a gente poderia conseguir evitar, como eu falei no início, nas nossas relações pessoais, né? De trabalho, de relacionamento, com a família, quando a gente fala algo que realmente deve ser dito, né? Porque muitas vezes a gente fica ali escondendo. Caso assim, que isso já aconteceu provavelmente com muitas pessoas. Traição. Sim. Às vezes você não quer nem mais estar ali naquele relacionamento, às vezes você já está ali se envolvendo com outra pessoa e você fica naquela de não querer dizer para a pessoa com quem você está convivendo e tudo aquilo ali vai só minando ainda mais uma relação que, se você chegasse e colocasse na mesa, as coisas elas poderiam ficar muito mais às claras e serem resolvidas, né? Sim. Eu costumo dizer que tem coisas que a gente pode escolher não dizer. Tem outras que já partem para outras características que não são de comunicação. Uma vez que eu estou negligenciando o outro, isso não é um direito que eu tenho. Né? A minha ideia, se eu digo ou se eu não digo, como eu vou dizer, já deixa de ser essa situação e passa a ser uma responsabilidade que nós temos quando nós mantemos relações com as outras pessoas. Sim. A traição ou qualquer que seja algo que rompe ou que compromete essa relação, já não é mais uma escolha minha, né? Ou seja, já não deveria ser, pelo menos. Claro que é, porque não tem como a gente fazer o outro, né, agir como ele não deseja, mas já não deveria ser uma questão de escolha, mas sim de honestidade, de caráter, né? Então, acho que é muito interessante também que a gente se coloque nesse lugar. A minha autenticidade ou a proteção da minha individualidade, ela não pode ultrapassar, inclusive, a negligência e o atravessamento do outro. Sim. Eu preciso entender que eu também tenho compromissos quando assumo relações. Pois é. Quais que são as dicas, então, quando a gente fala sobre esse tema, né, do não dito, para quem está nos assistindo, Mari? Eu acho que exercitar, né, Mara? Exercitar essa comunicação é muito importante. Assim como você sugere, né, que a gente se exponha e que a gente esteja ali desafiando mesmo esses nossos medos, que a gente possa fazer isso em ambientes seguros, em pessoas que a gente sabe que de fato estão ali, que a gente experimente, antes de tudo, se comunicar com quem a gente se sente, não é? Pertencente, seguro, um ambiente, eu digo que psicologicamente seguro, né? Então, eu tô bem aqui, eu consigo, eu sei que eu vou falar e a Mara é uma pessoa que me ama, que eu mantenho uma relação há muitos anos, que eu confio muito, eu posso falar com a Mara, ainda que possam haver coisas que eu acho que eu não conseguiria lidar, mas eu sei que ela é uma pessoa que está ao meu lado. Então, comece por onde é seguro, exercite isso onde é seguro. A gente falou muito aqui nessa conversa sobre situações difíceis de serem comunicadas. Sim. Mas às vezes as pessoas também têm dificuldade de expressarem, por exemplo, sentimentos positivos, satisfação, prazer, amor, afeto, não é? Interesse, desejo. Então, comece por comece pela parte boa, comece se posicionando sobre aquilo que você sabe que sente. Isso quer dizer, né? E precisa demonstrar. Depois a gente começa a exercitar em outros campos. Acho que uma coisa muito importante, que talvez essa seja a principal sugestão que eu dou, só fale aquilo que você sustenta. Se você está em dúvida, não é? Se você vai ou não vai dizer, se você não pode dizer a fonte ou se você não quer se comprometer, diga o que você sustenta, para que você não acabe se atropelando e para que a sua comunicação, que tinha tudo para ser assertiva, acabe complicando e você se reforce negativamente. Você diga, tá vendo, eu não sei mesmo, né? Não é para falar mesmo, não era para ter falado. Fale o que você sustenta, ainda que aquilo não esteja talvez completo, redondinho, com as melhores palavras, você sustenta isso que você está dizendo?
coloca e deixa que aquilo vai se desenvolver. E aí a gente acaba sempre voltando para aquela historinha do autoconhecimento, Exatamente. né? Porque a gente só realmente sustenta aquilo que a gente fala quando a gente sabe, quando a gente tem certeza de quem nós somos, né? E com a clareza também de tudo aquilo que a gente está sentindo, Exato, né, Mari? Exato, é. O ator, ele só consegue representar quando ele sabe o texto, Sim. né? Então, eu só consigo representar a mim mesma quando eu também me conheço, quando eu também já me li algumas vezes, quando eu também já me entendi algumas vezes. Então, esse exercício, ele é, antes de tudo, nosso, não é? Mesmo porque, ainda que o outro reaja de uma maneira negativa ou não conveniente para aquilo, eu sei o que eu quis dizer, eu sei quem eu sou, eu sei onde foi que eu mexi. E, portanto, o outro não vai poder imprimir sobre mim algo que eu não fiz. Tudo isso porque a gente se conhece. Ai, gente, é maravilhosa demais. Quem quiser mais dicas, quem quiser acompanhar você, Mari, como é que pode fazer nas redes sociais? Vamos lá no @psicomarianagaia, continuamos por lá e tem todos os meus contatos, será um prazer conversar com vocês. Linda, maravilhosa, obrigada mais uma vez pela sua presença, sempre muito bom. Ela vem aqui, ela traz um brilho, sabe, para o nosso estúdio, para o nosso programa, ela nos enriquece ainda mais com tanto conhecimento. Coisa boa ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, eu me sinto em casa mesmo. Ai, sempre, sinto sempre assim. Beijo, obrigada. Um beijo grande. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Ainda tem coisa para rolar aqui no programa. Depois desse papo maravilhoso, a gente vai vir no próximo bloco com culinária, pois você vai aprender a fazer já patê de atum e de ricota. Eu volto já.